promoção e fortalecimento da nossa capacidade. Também. Boa tarde, chamo-me Breno Valério Inglês da Silva Neto, 31 anos, residente em Portugal, transgênero. Yeah. Hoje a TVRIS Angola conversa com um homem trans angolano que atualmente vive em Portugal e aceitou partilhar sua história de transição, desafios e conquistas. Então, Breno, como você já se apresentou, és o Breno Neto e nós gostaríamos de começar como foi a sua descoberta, a sua identidade como um homem trans. Bom, a minha descoberta começou há mais ou menos 12 anos atrás. Eu comecei a me entender como um homem trans aos 20 anos. Sempre, nunca me encaixei no facto das pessoas tipo pensarem, não, é lésbica e não sei o quê. Eu nunca me encaixei nessa posição de lésbica. Sempre achei que tinha alguma coisa aí que eu não sabia o que era. E fui investigando sobre isso no computador, e aí comecei a ver vídeos de um transgênero brasileiro e tá sobrante. E aí comecei a me identificar como trans, porque comecei a ouvir a história dele, coisas que ele sentia, que era o mesmo que eu sentia. E até ali tudo bem, mas eu comecei tipo, a investigar cada vez mais para ter a certeza se realmente era o que eu estava a sentir. E depois tinha mais certeza, foi assim uma cena libertadora, do tipo, agora sei quem eu sou. E como foi viver essa realidade em Angola? Bom, foi meio difícil porque em Angola não se falava sobre transgeneridade, quase não se falava mesmo disso, até então só falavam de lésbicas e gays. Trans, não, sempre existiu, mas nunca se falou muito disso. Então, mas em termos de, vamos dizer, transfobia e outras coisas, não passei tanto assim. Não foi tanto, não tive nada assim tão grave. Tão grave não. Algumas coisinhas ou outras, sim, como todo mundo, mas nem tanto. E como foi viver essa realidade em Angola e qual foi a reação da sua família e das pessoas próximas? Bom, da minha família, vamos dizer que já, tipo, levaram bem porque eles começaram primeiro a entender-me, primeiro de tipo, que eu gostava de mulheres. Primeira coisa, começaram a entender que eu gostava de mulheres. Quando eu digo que sou trans, eles já levaram, tipo, bem mais natural, porque eles já meio que já começavam a se preparar, porque a minha mãe já desconfiava. A minha mãe acompanhou aí uma novela que falava sobre isso e ela via o trans que estava lá e pronto, ela já estava a ver que eu era trans. Então não foi uma cena tipo, trans e tudo mais, não. Ela já sabia o que era trans, ela já sabia tudo. Então foi uma cena que não lhe surpreendeu. O meu pai também. O meu pai nunca falou comigo sobre nada, nem sobre trans, nem sobre de mulher. Ele sabia, mas ele nunca tocou no assunto. Quando eu falei com ele falou naturalmente, tá sabendo? A minha família toda. Eu tenho uma família fixe, eu tenho uma família que não anula o facto de tipo de eu ser trans ou me faz pressão ou
sofrer, tipo, chantagens, porque não vou pagar a escola, não vou pagar... Não, nunca passei por isso, nunca. Nunca. Minha família, apesar de ser religiosa, tipo, vamos dizer, me deixa à vontade. Yeah, me deixa mesmo à vontade. Eles me amam do jeito que eu sou. Do tipo, a minha avó disse à minha mãe o seguinte: se Deus te deu assim, então tu tens que aceitar como Deus te deu. Yeah. E o que significou para si fazer a remoção dos seios? Liberdade. A palavra-chave é liberdade. Sentir-me muito livre para tudo. Atividades diárias, trabalho, treinos, para tudo, até mesmo em termos de relacionamentos amorosos. Yeah. Eu tinha muita disforia, mas vejo que daqui para frente vou ficar um pouco mais livre, um pouco mais aberto para me relacionar com as pessoas tranquilamente. E como foi o processo de cirurgia aí em Portugal? Foi muito bom, foi seguro, vamos dizer que eu fiquei bem mais tranquilo porque tinha condições suficientes para me tranquilizar, apesar de ser uma cirurgia simples, mas há sempre aqueles riscos. E foi muito tranquilo, foi muito tranquilo. O médico é super profissional e também, pronto, já amigável. E me deixou muito à vontade para tudo. E ele fez exatamente o que eu pedi, do jeito que eu pedi. Teve muita atenção nas coisas que eu fui falando, do jeito que eu quero, incisão, corte, tudo. E ele fez exatamente como eu queria. E depois da cirurgia, o que é que mudou emocionalmente na sua vida? Mudou tudo, porque eu fiquei com a autoestima muito em cima. Eu estou mesmo com a autoestima em cima. Eu só estou uma semana operado. Estou uma semana operado. Mas eu vejo que já noto diferença, né? Porque eu não tive o privilégio de ter seios pequenos. Não tive esse privilégio. Eu tinha uns seios acima da média. Quase ninguém percebia tanto porque eu apertava muito e isso me sufocava bastante porra, a minha autoestima tá mesmo alta, tipo, eu vou poder usar todas as roupas que eu quiser, sem me importar se vai marcar ou não, tipo, é libertador. E já sofreu preconceito por ser um homem trans? Já sofro algumas transfobias na comunidade LGBT. Sofro porque o facto de tipo algum pessoal não perceber que existe lésbicas, existe transgêneros ou sabem, mas meio que não querem entender as diferenças, meio que metem os homens trans e as lésbicas no mesmo lugar e são coisas bem diferentes, são pessoas diferentes. Uma coisa é identidade de gênero, outra coisa é orientação sexual e as pessoas não querem perceber isso. Principalmente na parte das mudanças. Eu recebi algumas cenas assim, do tipo, não tem por que usar hormônio, não tem por que fazer cirurgia, não sei o quê, mas tipo, é estranho. E hoje, olhando para a sua caminhada, o que mais sente orgulho de si mesmo? O que eu mais sinto orgulho é a minha força, minha obstinação, minha dedicação, minha luta para começar a transição em Angola, porque eu comecei a tomar os hormônios em Angola, então tudo começou em Angola. E eu não desisti. A minha persistência, eu às vezes mesmo também fico assim admirado, porque eu sou muito persistente.
por mais que eu esteja mal e queira desistir, eu vou dizer hoje que vou desistir, amanhã eu vou acordar, vou me preparar e vou de novo tentar. Eu recebi vários nãos. Eu acho que uns 4 ou 5 nãos para tentar conseguir o dinheiro, essas coisas todas, até o último dia que foi no mês passado que eu consegui concluir tudo e aí consegui marcar. E eu marquei na semana já a seguir. Não demorei muito tempo, marquei a cirurgia na semana a seguir e fiz. E como vê a situação de pessoas trans em Angola? Acho difícil porque imagina a falta de apoio de saúde para transgêneros, porque eu comecei a minha transição de uma maneira que talvez não, eu não aconselho, né? Eu não tinha ainda um acompanhamento e é o que falta em Angola, não tinha um acompanhamento. Mas também não demorei muito tempo, eu tive que ir para a clínica privada para ter esse acompanhamento e gasta-se muito dinheiro, é muito dispendioso, mas é necessário então fazer exames, ter acompanhamento e tudo mais. E precisava ter isso estatal, precisava ter grátis de acompanhamento para os homens trans. Porque nem todo mundo tem condições para poder custear esses exames, essas consultas que não são baratas. E que mensagem gostaria de deixar para jovens trans angolanos? Não desistam, sejam persistentes. Sejam muito persistentes, não desistam do que vocês realmente querem. Se vocês sentem realmente que são trans, que sentem-se mal com o seu corpo, ou o que for, vocês não desistam, não desanimem. Não, eu estou em África, nunca vou conseguir. E ficam com mais disforia, e ficam com depressão, não sei o quê, e tal, da ansiedade, da depressão, muita cena, então vamos estar atentos a isso e se eu conseguir, todo mundo pode conseguir, porque não é questão de dinheiro, é questão mesmo de obstinação, de não querer, de não desistir, porque hoje você não tem dinheiro, mas a tua luta é tanta que depois você vai arranjar um jeito de fazer as coisas mais com menos custos e tudo mais. Eu acho que todo mundo é possível conseguir. Isso não é coisa de outro mundo que só alguns conseguem, não é. E fortalecimento da nossa capacidade. Também